Olá, sejam bem-vindas a mais um dia do nosso tempo de oração, né? Filhos no altar. Hoje é o nosso quinto dia e hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante, querida, para nós entendermos realmente como orarmos e como nos posicionarmos como pais e mães. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre restauração da honra e da submissão. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2, a palavra vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe. Então, nós vamos perceber que a honra, ela é um princípio espiritual que sustenta relacionamentos, organiza papéis dentro da família e protege o coração contra a rebeldia. Quando a honra ela se rompe, surgem confrontos, surgem desprezo e surge principalmente o distanciamento. E isso não é apenas emocional, amadas, isso é espiritual. Porque é a honra que abre portas para a vida, né? Para a sabedoria, para a proteção e para a estabilidade. Quando você lê esse versículo, né? A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Então a honra é o que realmente abre portas, né, para a vida. Abre portas para dias prolongados, abre portas para tempos, né, de refrigério. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos porque hoje muitos filhos estão perdidos, né? Porque hoje o inimigo ele trabalha tanto nessa questão de desonra. O quanto o inimigo ele trabalha nisso, né, para que os filhos desonrem pai e mãe, porque quando essa porta, né, esse vínculo ele é quebrado, o inimigo tem um acesso para trazer morte, para trazer confusão, para trazer um desalinhamento. Então, quando a honra ela é perdida, ela abre essas brechas espirituais que vão aumentar e que vão trazer rebeldia, né? A rebeldia ela encontra esse espaço para se fortalecer quando o ambiente, né, familiar não tem honra. Então a restauração da honra ela não começa na exigência, mas ela começa no coração, porque a honra ela não é imposta, a honra ela é despertada. A honra, ela nasce, na realidade, assim, quando Deus ele cura as feridas, quando ele reorganiza a nossa percepção e quando ele restaura a nossa identidade. A submissão, por sua vez, ela não é passividade, né? Ela não é medo, ela é uma ordem espiritual. Então, é reconhecer que a bênção, ela flui de uma forma saudável quando há esse alinhamento, esse respeito, essa autoridade equilibrada. Então, quando pais e filhos, queridas, eles voltam a ocupar os seus lugares, né, dentro de casa, tudo isso volta a fluir naturalmente, né? A paz retorna, o ambiente espiritual se fortalece, os vínculos quebrados começam a ser reconstruídos. Então a honra, ela sempre vai anteceder a restauração. Antes da gente pedir restauração sobre a nossa vida, nós precisamos clamar para que a honra seja restabelecida. Porque quando o coração ele aprende a honrar, ele se torna ensinável, ele se torna sensível, ele se torna moldável. Então existem estudos, né, sobre vínculos familiares que confirmam esse padrão bíblico, né, que ambientes onde existem respeito mútuo, palavras equilibradas e autoridade firme, mais amorosas, né? Esses ambientes eles produzem jovens mais estáveis emocionalmente, menos impulsivos e menos receptíveis a orientações, ou mais receptíveis, né, à orientação. Então, filhos que perderam o senso de honra, eles geralmente, querido, eles vão carregar percepções distorcidas. Eles vão carregar feridas emocionais e influências que deformam o valor da figura paterna e materna. Então, a restauração desse princípio começa no espírito, passa pelo coração dos pais e se manifesta no comportamento dos filhos. Então, a honra, quando a gente fala assim, a gente quer muito, né, que os nossos filhos nos honrem. Ah, porque o meu filho não me honra. Só que muitas vezes, querida, quando nós paramos e pensamos nisso como um princípio mesmo, trazendo isso para as nossas vidas, nós vamos ver que os nossos filhos, eles só estão expressando algo que eles estão vendo nas nossas vidas. Porque um filho que não vê uma mãe honrando o marido, um filho que vê um pai não honrando a Deus, você acha que esse filho vai honrar esse pai e essa mãe? Não vai.
Então, a honra, esse princípio da honra, nós precisamos entender, né, que o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos corações. Esse princípio da honra precisa ser nas nossas vidas. Os nossos filhos precisam ver honra em nós. A partir disso, eles vão mudar, eles vão passar a nos honrar, porque eu tenho percebido isso, nós cobramos muito. Nós cobramos muito, excessivamente, dos nossos filhos. Nós jogamos isso na cara. Eu sei porque eu já fiz. Ah, você quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Só que aí eles olham para a nossa vida, eu não honro meu marido não me honra, meu marido não honra Deus, nós não honramos a Deus, nós não honramos a Deus com os dízimos e as primícias, nós não honramos a Deus com o melhor das nossas vidas, e aí nós queremos que Ele nos honre. Não vai acontecer. Então, o princípio da honra, ele precisa ser resgatado. Se eu quero ver, querida, a minha casa sendo restaurada, se eu quero ver os meus filhos honrando o pai e mãe, os meus filhos saindo da rebeldia, eu preciso primeiro tratar essa questão da honra no meu coração. No meu coração. Então, hoje, queridas, eu quero convidar você a ter atitudes práticas com relação a isso. Né, com relação ao teu filho, nós estamos aqui orando, né, sobre filhos, né, eu estou falando aqui sobre honra no sentido geral, e eu preciso que você entenda isso, e que você busque isso, se esse não é o seu caso, mas hoje, eu quero te desafiar, a abençoar o nome do teu filho, declarando que ele é alguém que honra, respeita e caminha em sabedoria. Comece a declarar, porque nós estamos aqui nesses dias falando de algo profético. Nós estamos aqui falando realmente assim de algo que traz cura, restauração. Nós estamos profetizando aquilo que nós ainda não estamos vendo. Porque se nós estivéssemos com os nossos filhos já tudo todo alinhado, todo bonitinho, eu nem precisava estar fazendo isso aqui. Se nós estamos aqui orando e colocando os nossos filhos no altar, é porque os nossos filhos precisam dessa restauração. Então, nós estamos aqui profetizando sobre a vida deles. Então, abençoe o nome do seu filho. Abençoe o nome do seu filho, declarando que ele é alguém que honra, respeita e caminha em sabedoria. Então, quando nós fazemos isso, abençoando o nome dos nossos filhos, isso é um ato profético. Na palavra do Senhor, Deus sempre declarou identidade antes de manifestar a transformação. Então, a bênção, ela rompe realmente esses rótulos negativos. Ela redefine realmente o destino, ela alinha o coração do filho à verdade que Deus vê. Né? Às vezes, coisas que nem nós estamos vendo, né? Mas quando nós abençoamos nosso filho, quando nós declaramos, nós não estamos vendo o comportamento momentâneo, nós estamos vendo aquilo que Deus está vendo. Então, a declaração diária, né, ela vai mudando a atmosfera dentro da nossa casa. Ela começa a curar a nossa percepção, ela começa a limpar as mágoas internas, ela fortalece a nossa fé, ela abre portas espirituais para transformação. Quando eu digo assim que o meu filho é um homem que honra, que respeita, que caminha em sabedoria, eu estou chamando à existência a identidade que Deus está construindo nele. Eu estou declarando sobre a vida dele. Porque assim, o que eu mais ouço, ai, meu filho não me honra. Você está trazendo isso para a tua vida. Agora, quando eu mudo, quando eu digo meu filho honra, respeita e caminha em sabedoria. E principalmente quando eu declaro o nome dele. Sabe, porque o meu filho às vezes se torna tão genérico, mas quando eu coloco o nome dele, né? O meu filho Tiago é um homem de honra, é um homem que respeita, é um homem que caminha em sabedoria. Eu estou trazendo à existência a identidade que Deus está construindo nele. Aquilo que lá na frente Deus já fez. Talvez hoje eu não esteja vendo, mas Deus já fez. Né? Talvez hoje você não esteja vendo, mas quando você começa a declarar isso, o mundo espiritual se move. O mundo espiritual se move. Então, amadas, nós precisamos aprender a declarar sobre a vida dos nossos filhos. E precisamos fazer perguntas para nós, para entendermos todo esse contexto. Né? Então, assim, quando eu paro e me pergunto, eu tenho exercido autoridade espiritual ou apenas autoridade emocional sobre a vida do meu filho? A autoridade emocional, querida, ela nasce da exaustão, da irritação, do medo. E ela produz apenas uma obediência temporária. Né? Ela corrige o comportamento, mas não alcança o coração. É aquela, eu tô tão cansada assim, você
tem que me obedecer. Eu estou tão cansada de falar, você tem que me obedecer. Você tem que me honrar. E às vezes, por um tempo, ele até entende, como eu já falei em outros dias aqui, né? Às vezes, por medos, né? Por receios de perder, às vezes eles mudam até o comportamento, mas não alcançou o coração. Agora, a autoridade espiritual, ela nasce da oração, da mansidão, da coerência, da presença de Deus na vida dos pais. É uma autoridade que não pressiona. É uma autoridade que dá direção. Ela não impõe, querida, ela inspira. É uma autoridade que não fere, ela transforma. Então, a diferença entre ambas determina se o seu lar será governado por reações ou por propósito. Então, é por isso que é tão importante nós declararmos, né? Nós profetizarmos. Isso é autoridade espiritual. Quando eu assumo o meu lugar no reino, eu estou declarando, não é para o meu filho, não é para o comportamento dele, porque nós precisamos entender que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, ela é contra principados e potestades. Então, quando eu assumo esse meu lugar no reino espiritual, eu estou declarando o meu filho Tiago, ele é. Quando eu declaro isso, eu estou dizendo, olha, diabo, não adianta você vir falar. Não adianta você vir soprar no meu ouvido aqui o que o meu filho está fazendo. Porque eu estou declarando o que ele é em Deus. Isso é autoridade espiritual. E quando eu falo assim com o meu filho, quando eu falo para ele, sabe, não no sentido de gritaria, não no sentido, sabe, de impor, mas eu falo, filho, eu declaro que você é um homem que honra. Eu declaro que você é um homem. Eu declaro. Você quebra. Você quebra os argumentos. Eu não estou exigindo, eu estou declarando. Então, são perguntas que eu preciso me fazer. Segunda pergunta, eu tenho sido exemplo de honra dentro de casa? Filhos aprendem honra observando, não ouvindo. A forma como você trata as pessoas, a forma como você fala dentro de casa, a forma como você resolve os conflitos, a forma como você demonstra respeito, molda o coração deles. Quem vê honra, queridas, honra. Mas agora quem vê desonra, vai replicar a desonra. Então a restauração da honra vai começar no ambiente, antes de começar no coração do teu filho. Vai começar na tua vida. Então o que o teu filho está vendo? Ah, mas eu não tenho mais pai e mãe para honrar. Mas honra não é só respeito a isso. Honra tem que ser em tudo. Eu honro meu patrão. Eu honro meu salário. Eu honro a casa que Deus me deu. Ou tudo eu reclamo. Tudo eu desonro. Se pergunte isso. Para depois você exigir do seu filho, honra teu pai e tua mãe. Pergunta se você tem honrado. Isso é muito importante. E terceiro ponto, o que eu posso restaurar em mim para facilitar a restauração nele? A partir dessas perguntas, quando eu me pergunto se eu honro, eu vou ver o que eu posso restaurar em mim. Porque a cura dos filhos, ela frequentemente começa com uma intervenção no coração dos pais. Deus transforma a liderança da casa para, através dela, curar aqueles que estão sob a sua influência. Porque não adianta curar um povo se não tratar a liderança. A liderança precisa estar tratada. Então, às vezes, a restauração do filho depende da cura de mágoas dos pais, da mudança de postura, do ajuste de expectativas, de mansidão, de renúncia, de controle, de restauração emocional, de quem está liderando. Quando os pais são curados, o ambiente muda. O coração do filho encontra espaço para baixar a guarda. Então, essa oração de hoje tem muito a ver conosco. Esse dia de hoje tem muito a ver conosco. Se eu quero honra, eu preciso honrar. Eu não posso só exigir honra. Eu preciso ser aquela que honra. Como é que eu vou orar sobre isso? Eu vou orar pedindo para que Deus restaure a ordem espiritual dentro da minha casa. Eu vou orar pedindo que Deus gere uma honra genuína, não uma honra forçada. Que o Senhor produza submissão como fruto de transformação, não do medo. Que o Senhor venha curar a percepção distorcida, tanto nos filhos como nos pais. Que o Senhor venha remover as influências, né, que incentivam a desonra. Porque hoje nós paramos e pensamos, hoje você pega uma série, você pega uma novela, você pega, né, um filme, tudo incentiva a desonra, porque é isso que o inimigo quer. Por quê? Porque onde entra a desonra, entra a morte, como nós vimos no versículo. Isso é muito sério. E às vezes a gente leva isso até na bobeira. A gente fala assim, você quer viver bastante? Você quer ficar velho? Então honra teu pai e tua mãe. Mas quando nós paramos para olhar isso aqui, a honra, ela abre portas para a vida.
A desonra abre portas para a morte. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, o que ele vai trazer? Desonra. Através do quê? De músicas, de séries, de filmes, de amizades, né? Então, comece a pedir para que o Senhor remova essas influências da sua vida. Que o Senhor venha derramar mesmo mansidão sobre nós, para que a gente possa entender isso em nome de Jesus. Então, esse tipo de oração vai organizar realmente, ou reorganizar nessas estruturas invisíveis que sustentam o nosso lar. Quando Deus restaura a honra, Ele restaura o coração, a mente, as palavras, os vínculos. Então, amadas, às vezes a gente está orando tanto aqui para que Deus cure a rebeldia, mas nós precisamos orar para que Deus restaure a honra dentro das nossas casas. Que Deus restaure a honra dentro dos nossos lares, nos nossos corações, a começar em nós, em nome de Jesus. Então declare que a honra está sendo restabelecida dentro da tua casa. Creia que o teu filho caminhará em respeito, sabedoria, sensibilidade espiritual. Declare que Deus está alinhando as estruturas invisíveis, que Deus está arrancando as sementes de desonra e moldando um caráter puro, um caráter santo, que honra em nome de Jesus. Amém, queridas? E a nossa sugestão de jejum de hoje vai ser um jejum de críticas. Substitua as reações impulsivas por palavras de bênção. Então, esse jejum ele confronta um dos maiores fatores que alimentam a desonra dentro da família, a palavra precipitada. Quando eu calo as críticas e eu libero as bênçãos, eu estou recalibrando a minha alma. Eu estou ativando o meu espírito. Eu estou mudando a atmosfera emocional dentro do meu lar. E eu estou abrindo um espaço para que a voz de Deus se faça ouvir. Com isso, eu estou interrompendo os ciclos de confronto e reforçando a identidade espiritual do meu filho e a minha também. Amadas, a psicologia, a neurociência, né? E até mesmo, como nós falamos aqui, esses princípios bíblicos, eles convergem sempre para o mesmo ponto. Responder com mansidão desativa o conflito e gera segurança emocional. Então, toda vez que você interrompe um impulso para criticar, você cria espaço para Deus agir. Então, faz esse jejum hoje. Faz esse jejum de palavras duras. Faz esse jejum aí, né? Faz esse jejum de palavras precipitadas, de críticas. Substitua tudo isso por bênçãos, em nome de Jesus. Amém, queridas? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como intercessores da nossa casa, das nossas famílias, dos nossos filhos. E nós queremos pedir, Senhor, que o teu sopro de honra, de restauração e de alinhamento espiritual visite o coração dos nossos filhos e todo o ambiente das nossas casas. E principalmente os nossos corações. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada área, Senhor, onde a honra se perdeu, onde a submissão saudável, Pai, foi enfraquecida, e onde a ordem espiritual foi distorcida pela dor, pela confusão e pela influência, Senhor, do mundo, do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha fazer aquilo que nenhuma palavra humana, Pai, consegue fazer. Que restaure a sensibilidade espiritual, que reacenda a consciência e desperte no coração dele, Senhor, e do nosso, o valor da honra que protege, que guarda e que abre caminhos. Pai, em nome de Jesus, toca nas raízes. Onde houve feridas, Pai, que gerou desprezo, Pai, traz cura. Onde houve frustração, Pai, que se transformou em resistência, Pai, que venha a transformação do teu espírito. Que onde houve mágoas, Pai, que se tornou em rebeldia, Pai. Traz cura, Pai. Restaura, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor, nos revela, Pai, que o nosso coração precisa ser tratado, Pai, antes, Senhor, do comportamento. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha visitar as camadas mais profundas, Pai. Onde as memórias se formaram, onde palavras feriram, onde expectativas se quebraram, onde as mentiras, Pai, foram aceitas como verdades. Entra com a tua luz, Pai. Traz paz, traz clareza, Pai. Que cada área, Senhor, do coração dos nossos filhos, Senhor, volte ao responder, Senhor, ao teu toque. Em nome de Jesus. E cura, Pai, o nosso coração. Se em algum momento, Senhor, nós ferimos, decepcionamos, pressionamos, Pai, exigimos, Deus, além daquilo que eles podiam responder, Pai, nos perdoa.
Se o nosso comportamento, Pai, gerou medo, se as nossas palavras, Deus, criaram distância, Pai, se as nossas reações, Pai, alimentaram insegurança, transforma, Senhor, as nossas vidas. Nos quebranta, Pai. Tudo aquilo que precisa ser transformado, Pai, que o Senhor nos mostre, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra, Senhor, ela nos mostra, Senhor, ela nos fala, Senhor, que a restauração, ela começa nos bastidores. Então começa em nós, Pai. Tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos filhos, começa em nós, Pai. Restaura, Deus, a nossa postura, equilibra, Pai, a nossa autoridade, alinha, Deus, a nossa fala. Pai, em nome de Jesus, põe em ordem, Deus, as nossas emoções. Nos faz, Senhor, canal de honra, Deus, e não de conflitos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que todo ciclo de desonra, Pai, de confronto, de desordem espiritual seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar a estrutura emocional da nossa casa. Porque a honra, Pai, ela não nasce do medo, ela nasce da revelação. Que o coração do nosso filho, Pai, veja, Pai, entenda, deseje, Senhor, o caminho da honra. Não como uma imposição, mas como uma verdade espiritual, Senhor, que ilumina e que protege. Traz essa revelação sobre o coração deles, Pai, em nome de Jesus. Assim como sobre o nosso, Pai. Eu oro mesmo, Deus, para que todo o espírito de honra seja restabelecido dentro da nossa casa. Que o nosso filho, Senhor, os nossos filhos sejam cercados, Deus, por pessoas que reforcem respeito, sabedoria, obediência à tua voz. Que o Senhor ajuste as influências ao redor deles. O Senhor feche portas que alimentam desordem. Corte alianças, Deus, que distorcem valores. Abra caminhos, Deus, de relacionamentos saudáveis, Pai. Que possam conduzi-los, Deus, ao teu propósito. Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o nome dos nossos filhos, Pai. Que eles sejam realmente, Senhor, pessoas de honra, de respeito, que discernem, que aprendem, que escutam e que crescem em sabedoria. A honra, Pai, nós cremos mesmo que ela abre portas espirituais. E eu peço que essas portas se abram, Pai, sobre a vida dos nossos filhos, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus. Fortalece também, Pai, a nossa autoridade espiritual. Que nós não venhamos, Pai, a governar, Senhor, pela emoção, mas pelo Teu Espírito. Que as nossas palavras, Senhor, carreguem peso do céu. Que a nossa postura revele Cristo, Pai. Que a nossa presença, Pai, gere paz. Que o nosso lar, Senhor, seja um ambiente onde o Teu reino se encontra, Pai, aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, restaura a ordem, Deus, espiritual dentro das nossas casas. Alinha posições, cura comunicações, purifica, Deus. Estabelece em nós o padrão que vem do alto. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que a submissão no coração do nosso filho, Senhor, seja fruto da transformação e não do medo. Que ele se renda à tua vontade, com alegria. Não por pressão, Pai, mas por revelação. Que o coração dele se dobre diante do Senhor. Antes de se dobrar diante de qualquer instrução nossa, Pai. Que ele te reconheça, Pai. Que ele te ame, que ele te tema, que ele te honre acima de tudo. E que desta honra, Pai, brote maturidade, respeito, equilíbrio, sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos nesse dia, Deus, que as nossas casas, Pai, estão debaixo das tuas mãos poderosas. Que a honra, Senhor, está sendo restaurada. Nós declaramos que a comunicação, Senhor, está sendo sarada. Declaramos que a autoridade espiritual está sendo reconstruída, Pai. Pai, nós declaramos que os nossos filhos caminharão em respeito, obediência e entendimento. E nós declaramos, Pai, que o Senhor está alinhando, Pai, tudo aquilo, Pai, que o inimigo tentou, Senhor, desordenar. Tudo aquilo que o inimigo tentou trazer confusão, Pai. O Senhor está realinhando, Pai. A começar pela honra, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus, por esta palavra. Muito obrigada por esse entendimento, Pai. Nós entregamos tudo, Senhor, no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Que Deus possa continuar ministrando o teu coração, trazendo revelação para a tua vida, para a vida do teu filho, para a tua família. Em nome de Jesus.